Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão aí desta quinta-feira, dia 23 de maio. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique, sou analista aqui na DV, faço parte do time de analistas da DV Invest e vou acompanhá-los nesse fechamento de mercado. Vamos falar sobre o Ibovespa, que está vindo para fechar em queda neste momento de 0,82%, dando sequência no forte candle apresentado no dia de ontem e indo em direção aí a mais um novo nível de suporte. Teve um já perdido hoje, está indo em direção a mais um aí. Então a gente vai comentar no detalhe aí no gráfico do Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, as recomendações swing trade e os ativos aí que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem, tá? Além do bancão, é claro, e a maior alta e maior baixa do pregão também, tá bom? Peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal, enquanto eu rodo a vinheta aqui para a gente dar início. Bora lá. Bora lá então, pessoal. Para quem pulou a vinheta aí, por gentileza, não esquece de deixar o joinha aí para ajudar a gente aqui no canal, tá bom? Ibovespa no dia de hoje, 0,82% de queda até o momento. Os ativos estão em leilão aí, mas falta um minutinho para sair, então a probabilidade de fechar próximo disso é muito grande. Dando sequência no candle de ontem, perdendo aqui o suporte da região de 125.450 pontos, seria basicamente aí essa regiãozinha de topo anterior, mais ali uma região de fundos anteriores também. Caminhando agora em direção à região da média móvel de 200 períodos. O Leudo, que nos acompanha aí diariamente nas lives, vinha perguntando desde ontem aqui em cima a possibilidade de buscar essa região e realmente aí caminhando, né? Aí ele até comentou, poxa, posso encher a mão aqui já, Kaique? Falei, olha, encher a mão vai depender muito do prazo, né? Se você está falando de curtíssimo prazo, 1 ou 2 pregões, pode ser que tenha algum repique realmente se amanhã vier e bater direto nessa região. Agora, se a gente está falando para um prazo maior, o semanal, por exemplo, teria espaço para caminhar um pouquinho mais abaixo, a faixa ali dos 121.800, por exemplo. Então, para um médio prazo, já não seria tão interessante aí você encher a mão. Você, no caso, não só o Leudo, qualquer outro, né? Outra pessoa. Então, temos um nível de suporte importante que pode ter algum repique aí dando sequência, mas caso seja pedido, poderia caminhar até a média móvel do semanal, como eu mencionei. Então vamos ficar atentos. Primeiramente, temos esse nível sim, é um nível importante, curtíssimo prazo, 124 mil pontos. Depois dele, mais uma vez, tem a média do semanal no 121.800, tá bom? Então vamos avaliar. A maior probabilidade é de poder realmente vir testar essa região nas próximas sessões. Mini índice, na sessão de hoje, apresentando aqui mais uma queda de 0,33 até o momento, também perdendo o mínimo do que no anterior, também dando sequência. Aqui, já testando a média de 200 períodos. A gente viu o mini índice abrir um gapzinho de alta aí na sessão de hoje, tá? Abriu aqui em cima, o fechamento de ontem foi aqui embaixo, mas deu sequência no movimento, tá? Máximas, tirando essa tentativa de superação de máxima aqui, tá? Essa tentativa de sinal de fundo, máximas descendentes durante todo o pregão, agora tentando aí gerar um novo sinalzinho de fundo. Se tiver aqui essa tentativa, dá para ficar atento aí em nova venda próximo dos 126, 280, tá bom? Se fechar mais próximo aqui e amanhã der continuidade, daria, de repente, para olhar para uma compra tentando algum repiquezinho, tá um pouquinho mais esticado, tá? Daria para tentar ficar de olho nesse sentido, se abrir mais estável. Abriu num gapzinho de alta, aí já não fica tão legal e pode trazer a possibilidade de realmente abrir uma oportunidade de venda. Então, esse gap de alta tem que ser acima dos 126.300, por exemplo, e dar continuidade para não ter aí logo de cara, uma possibilidade de venda, tá bom? Aqui no mini índice. O dólar, na sessão de hoje, vindo para apresentar aqui uma estabilidade. Chegou a cair na sessão algo próximo aí de 0,55, veio para fechar esse gap, conseguiu se recuperar, gráfico de 120 minutos, abriu um gapzinho de baixa, veio, testou as médias, para fechamento, respeitou, né? Eu tentei uma comprinha aqui no início do pregão, que acabou sendo acionado o stop, que veio de fato fechar esse gap, tá? Mas depois conseguiu se recuperar aí, também fechou o gap do dia aqui em cima. Enfim, o movimento anterior foi forte, então essa correção aqui tinha que ter sido apresentada de certa forma.
ficou curta, mas se a gente pegar em termos de movimento, não tão curta assim, né? Praticamente aí 50% desse movimento de alta anterior. Então, se der sequência aqui amanhã, não me espantaria. Tá? Então, o meu foco ainda vai ser em compra enquanto trabalhar acima da média, enquanto trabalhar acima dos 5,145. Tá bom? Lembrando, a partir das 8h45 da manhã, a gente está ao vivo aqui todos os dias na nossa sala ao vivo, falando de índice, dólar e atendendo pedido de ações também. Tá? Petro, no dia de hoje, vindo para fechar em queda de 0,9, chegou a superar a máxima do que no anterior, tentando dar sequência na sinalização de fundo descendente, que havia sido apresentada. Descendente não, perdão, se pegar fundo mesmo, teve, e considerando tudo isso aqui como um único movimento, é um fundo ascendente, tá? E desconsiderar todos esses movimentos aqui, tá? Essa tentativa aqui também de fundo, enfim. Ainda está dentro dessa tentativa de recuperação, pode mais uma vez aí testar a região dos 37,50, 37,60, quem sabe até esticar nos 38 ali. Mas meu foco ainda está na ponta vendedora, tá, pessoal? De poder ter algo mais para baixo, buscando ali os R$ 34. Então ficaria bem atento. Se tiver mais um candlezinho aqui amanhã e na segunda perder esse mínimo, já daria para ficar de olho aí numa vendinha na Petro, tá? Então tem resistência 37,60, 38,20, suporte mais relevante R$ 34. Vale, queda de 0,78% na sessão de hoje. Deixa eu tirar essa projeção aqui. Correção veio buscar a região da média, são 3 candles aí mais limpos, tecnicamente falando, e pode abrir oportunidade de compra amanhã, swing trade, a superação de R$ 65,40. Quem sabe aí gera um novo sinalzinho de fundo e dá sequência no movimento. De repente vem aí para um pivôzinho de alta, tá? Então, dá para ficar atento aí, tá? Suporte mais relevante é esse de fato aí na média, depois um pouquinho mais abaixo, 64,30, depois 63,80, tá bom? No semanal, vindo aí para respeitar a região da média móvel de 200 períodos, mas ainda podemos ter alguma tentativa de recuperação aqui no diário, tá? Falando agora das recomendações swing trade, pessoal, começando por Copel, no dia de hoje aí queda de 0,95%, sendo o suficiente aí para acionar minha saída na posição. Eu havia aí comprado nessa sinalização de fundo. Ontem enfraqueceu bastante esse fundo e hoje veio para acionar a minha saída, tá bom? Então eu estou de fora, tive aí um prejuízo na operação sobre o capital total, perdão, de menos 0,5%, e na operação foi um prejuízo de menos 2,18%, tá bom? E também tive VEG sendo acionada aí a saída na perda da mínima deste carinha aqui, tá? Que foi antes aí de uma tentativa de rompimento dos R$ 39. Ontem enfraqueceu, hoje abriu com um gapzinho de baixa, perdendo essa região. Portanto, também saída da posição com menos 0,5% sobre o capital total, tá bom? Foi stop cheio. E na operação, foi uma perda de 1,87%, tá bom? Ou seja, no operacional aí 1,87%. Então, saí daí da posição, não estou com nenhum em aberto neste momento, tá? Falando agora da maior alta e maior baixa, começando aqui pela maior alta, tivemos Suzano apresentando uma alta de 4,62%. Deixa eu só conferir se... Bom, eu vou manter esses dois mesmo, tá? Porque a hora que eu peguei eram eles que estavam, tá? Então, Suzano, maior alta do pregão, 4,66%. Superação de máxima aqui sendo apresentada. Uma nova tentativa de fundo, esse sim, fundo descendente. A correçãozinha aqui tinha sido curta para já dar sequência, muito longa neste movimento de baixa. Então, podemos estar presenciando aqui uma possível correção em APC para depois aí tentar dar continuidade aqui no movimento. Retoma o viés positivo se voltar para cima dos 51,80 e principalmente para cima desse topinho, ou seja, para cima dos 52,60 basicamente, tá? Alguma sinalização de alta por aqui retomaria inclusive uma tendência de alta, mas ainda contra esse movimento todo de baixa, tá? Então realmente precisaria dar continuidade com força, da mesma forma que foi iniciada essa tentativa de fundo. Para quem abriu uma compra aqui, stop está abaixo da mínima de hoje, nos 47,74. Tem resistência nos 51,70, depois 54,13 e depois 56,26. MRV3, a maior queda do pregão, queda de 4,92%. Havia aí aberto uma possibilidade de compra nesse rompimento da lateralização, porém ontem enfraqueceu e hoje anulou completamente, veio para baixo aí dessa região.
ou seja, perdeu ali os 6,96, acionando aí a saída da posição para quem estava comprado aqui no papel, tentando pegar este rompimento, tá? Se perder nova mínima aqui, pode esticar em direção ao próximo suporte, nos R$ 6,36, tá bom? Falando do bancão aqui no dia de hoje, YouTube 4 na sessão apresentando queda de 0,89%, perdendo aqui essa região de tentativa de fundo anterior. Inclusive, eu estava vendido aqui atrás, né? Em YouTube, ela foi lá, reverteu o estopinho e retomou o movimento. No semanal, gerando a sinalização de topo que eu estava aguardando na semana passada. Então, se perder mínima aí na semana que vem, dá sequência nesse topo e pode se esticar um pouquinho mais para baixo, falando de médio prazo também. Então, enfim, para quem está posicionado aí em Itaú no curto prazo, curto e médio prazo aí na ponta compradora, gerou sinalização de saída. Não vejo possibilidade de compra, uma superação de máxima aqui amanhã dos 32,44. Estaria mais uma vez atento aí para uma nova venda se tiver algum repiquezinho aqui e uma perda de mínima sendo apresentada, um novo sinalzinho de topo, tá bom? Atendendo aqui os pedidos de análise agora, começando por GGBR4, na sessão de hoje apresentando uma queda de 0,59%. Papel aí dando sequência no movimento de baixa, já são 1, 2, 3, 4, 5 pregões consecutivos dentro desse movimento. Está na região das médias, está na região aí dos 18,50, 18,60. Pode ainda apresentar uma nova sinalização de alta, em cima inclusive também desse fechamento de gap. Tem um martelinho sendo deixado por aqui, mas tem um desafio muito grande no médio e longo prazo, tá? O semanal apresentando queda de 5,6%, o mensal aí mais uma vez vindo para falhar o retorno do preço para cima da média, deixando aí um novo candle com um formato aí de uma estrela cadente, podendo gerar um novo sinalzinho de topo por aqui no mês que vem. Então eu tomaria bastante cuidado aí com essa tentativa de compra aqui no curto prazo, tá bom? De qualquer forma, para quem arriscar a compra nos 18,54, o stop está nos 18,20, ou seja, compra na sinalização de alta com stop na perda do fundo. XPBR31 na sessão de hoje alta de 1,63%, nada relevante comparado ao pregão de ontem ali que caiu quase 15%, confirmando aí inclusive um baita pivôzão de baixa por aqui, né, acionando qualquer saída de curto, médio e longo prazo no papel. Médio prazo veio para confirmar um pivôzinho de baixa por aqui, perdeu o fundo anterior também, que significa também a perda deste fundo aqui no gráfico mensal e anula aí essa possibilidade de alvo nos R$ 174 neste momento e caracteriza aqui uma tendência indefinida com um viés mais baixista no longo prazo também, tá? Então, com o pregão de ontem aí, retomou bastante um viés negativo aqui no curto, médio e longo prazo, tá legal? O ideal seria focar mais na ponta vendedora aí, mesmo que se tiver algum repique por aqui, um sinalzinho de topo abriria essa possibilidade de venda, e para retomar o viés positivo, a partir de agora, teria que realmente voltar para cima dos 115, preferencialmente R$ 117 aqui. E por fim, Cosan, na sessão de hoje, apresentando uma queda de 1%, papel aí rompendo essa região de fundos anteriores, confirmando um pivôzinho de baixa por aqui, semanal também, agora caminhando em direção à região dos R$ 13,60, seria aqui o fechamento deste fundo, e depois tem um outro suporte na mínima, nos R$ 13,09. Portanto, para quem está vendido aí, dá para jogar o alvo nesses níveis mencionados. No médio e longo prazo, tá? O papel segue dentro de um movimento de baixa bem relevante. Portanto, não vejo possibilidade de compra, nem de estar comprado em nenhum tempo gráfico. Tecnicamente, não faz sentido aí ter essa posição compradora em Cosan, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês aí no dia de hoje. Realmente, o mercado ontem deu uma azedada e hoje deu continuidade. Não conseguiu nem apresentar força aí para conseguir tentar alguma recuperação, algo nesse sentido. Nem no intraday não foi suficiente, tá? Então, seguimos com um contexto, um viés mais baixista, pelo menos aí para o último pregão dessa semana, tá bom? A gente se encontra aqui amanhã mais uma vez, a partir das 8h45 da manhã. E já, logo menos mesmo, o Dalton estará ao vivo aí com mais uma sala de aula para vocês aqui no canal. Combinado? Um abraço e até mais.